noite, está na Audição, programa de preto número 116, aqui na Causa Operária TV. Queria de antemão dar boa noite a todos os companheiros que estão aí no chat, que acompanharam o programa anterior, Zona do Agriel. Take 2, Tição, número 116 aqui na Causa Operária TV. Para você que está chegando aí, Tição vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas. Desculpem o atraso. Número 116 aqui, com os companheiros. Boa noite, Isadora Dias. Boa noite, Juliano. Boa noite aos companheiros que já estão acompanhando o nosso programa. E para pedir aí para os companheiros para ajudar o aumento do alcance da nossa TV, a divulgação da Causa Operária TV, compartilhar aí o link, já mandar aí para os seus amigos no WhatsApp, compartilhar nas suas redes sociais. E também contribuir com superchat, super sticker, contribuir financeiramente para o nosso canal, né, Juliano? Exatamente. Faça a sua contribuição com o cartão de crédito, faça a sua assinatura, baratinha, todo mês. Manda aí o super sticker, super chat com a pergunta, com sua dúvida, elogio, palmas, gatinho preto. Manda todos os bonequinhos que tem aí para mandar e dê aquela força aqui para a Causa Operária TV, um canal independente, revolucionário e fundamental no último período de luta contra o golpe de Estado. Falando em fundamental, não poderia deixar de destacar o nosso jornal Causa Operária. Está aqui em mãos, uma imprensa independente semanal, só aqui no PCO, né? Então, a gente considera importante que tenha um jornal que divulgue as nossas propostas, um jornal que possa chegar ao povo, possa sentar e ler aqui as matérias colocadas pela redação do Diário Causa Operária, pela redação do Partido da Causa Operária. Então, você adquire também o seu jornal Causa Operária através dos militantes, tenha consigo as edições do JCO. Bom, indo direto ao ponto, uma primeira notícia. Não sei se já é polêmica. Já é polêmica? Já é polêmica. Você gosta já de chegar na polêmica. A primeira polêmica que eu separei aqui era a questão do Pelé, que também a gente já debateu bastante, né? Desde os últimos acontecimentos até aqui. Se levantou todo um debate acerca do rei, quando da morte de Diego Maradona, ídolo do futebol argentino. Bom, eu só convidaria os companheiros a comentarem, né? Levantar o debate e as suas dúvidas, mesmo críticas com relação à nossa posição sobre o Pelé, que parece que é uma polêmica que foi levantada aí. Não me parece nenhuma novidade para quem já defendia, por exemplo, o futebol brasileiro através do Neymar, nem falar da questão do Pelé, o rei do futebol para nós aqui, patrimônio do povo, tal como o esporte em si, que foi desenvolvido aí até as últimas consequências pelo Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Não é muita polêmica, mas é só destacar que novas matérias saíram no site. Inclusive tem uma matéria que bombou, saiu até o Danilo Gentili, eu acho que republicou uma matéria nossa, dizendo que... Qual que era a matéria? Era a minha coluna. Ah, a coluna da Isadora, é isso aí. Que defender o Biden pode, mas defender o Pelé não. Levanta aí uma polêmica com a esquerda, que coloca aí, levanta as maiores... todos os tipos de argumentos. Eu ouvi aí o pessoal até falando que o Pelé era escravocrata e um monte de argumentos aí para não defender o rei do futebol, não defender o Pelé, e facilmente, contrário disso, facilmente aí defendem o Biden, que é um genocida declarado, um líder aí na ação imperialista que resulta na morte de milhares de pessoas por todos os países que os Estados Unidos intervêm. Então, eu fiz aí uma polêmica em relação a isso, né? Porque, de fato, aí, quando você vê que, de fato, a esquerda está orientada por uma política imperialista.
porque o imperialismo colocou aí para defender o Biden e coloca aí para atacar o futebol e, consequentemente, atacar quem representa esse futebol, né? No caso, o Pelé, os jogadores brasileiros. E aí o pessoal cai igual patinho nessa campanha de calúnia, nessa campanha de ataque do futebol brasileiro, que surgiu com a morte... Surgiu não, né? Novamente aí apareceu com a morte do Maradona. E acho que é importante destacar, Juliano, que essa esquerda aqui, até mesmo antes do... Quando o PCO levantava a questão do futebol ser político, do futebol brasileiro, né, o futebol da América Latina representar aí uma vitória contra o imperialismo, todo mundo da esquerda pequeno burguesa atacava a gente, né? Mas aí, em relação ao futebol argentino, eles saíram falando que é verdade, né? Maradona aí enfrentava o imperialismo, não sei o quê. Só que aí eles reconhecem esse papel do futebol argentino, mas não reconhecem o papel do futebol brasileiro e dos jogadores brasileiros, né? Exato, um negócio meio escandaloso. Essa campanha da Kamala Harris aí despertou toda uma euforia, né? A pessoa, nossa, a negra vice do Joe Biden, que foi promotora, ela mandou muita gente para a cadeia, mas enfim, não temos que defender, temos que apoiar, é a democracia, é uma negra, blá, 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 blá. E chegou a vez do Pelé, não. Pelé que nem falou nada, né? Tava quietinho na dele lá, colocou só uma matéria, colocou no Twitter dele lá um apoio ao seu amigo Diego Armando Maradona e pronto. O pessoal caiu de pau, assim, descobrindo, levantando os mais antigos possíveis crimes do Pelé. Sendo que o que era político, que é a Kamala Harris, que deveria ser criticada abertamente, politicamente, pelo fato dela se propor a exercer um cargo político, e vai exercer, né? Foi eleito. O pessoal não fala nada, que é um negócio super esquerda norte-americana. O debate até da próxima polêmica tem muito a ver com isso daí. Então, identitário, basta ser negras, ter lá o cabelo afro, é o vice do Biden, tudo lindo. O outro é o fascismo. É uma discussão também até parecida com o segundo turno aqui de São Paulo. Aí, finalmente, chegamos aqui na hora de ser identitário, quer dizer, defender o negro, o Pelé. Ninguém defende nada. O pessoal pegou 300 pedras aí para atacar no rei. E, inclusive, há uma discussão, e vamos levar a cabo isso daí, de colocarmos na nossa loja do PCO toda uma linha do próprio coletivo de negros João Cândido, uma linha de materiais, tais como essas canecas, camisas, bonés, roupas, de futebol, em especial, materiais sobre o Pelé, fotos, imagens e tudo mais, e declarações até de outras pessoas sobre o rei, que conta muito mais do que a esquerda vem falando, que desconhece o futebol. Eu acho que uma coisa interessante de entender é isso, que a política da esquerda pequeno-burguesa é uma política de momento, né? Quer dizer, vale ali aquele momento, né, dos meus amigos, dos meus interesses e tudo mais. Não sei bem que interesse você pode, particular, você defende ou ganharia com a eleição da Kamala Harris, mas fica claro que, pelo menos, a total, como se diz, eles estão totalmente a reboque aí do que a imprensa esquerdista norte-americana coloca, que, por sua vez, é repassada aqui para a imprensa capitalista brasileira, né? Tem até a Folha de São Paulo, quase democrática, e aí a esquerda, como não tem um jornal, como a gente colocou aqui, não tem nenhuma elaboração política séria a respeito dos problemas que estão colocados, vai a reboque de tudo isso daí, defende a Kamala Harris, que foi uma promotora que mandou muita gente para a cadeia, inclusive negros, e não defende o Pelé, que é rei do futebol, que eu também, até onde eu sei, não mandou ninguém para a cadeia, até porque ele não tinha esse poder. Mas, enfim, vamos tocar aqui com a esquerda pequena burguesa. Fato é que acabaram as eleições, o último domingo foi o segundo turno, e a quantidade de negros nas assembleias legislativas, nas mais variadas câmaras de vereança, etc. e tal, não alterou de maneira fundamental, como esperava, né? Como alguém poderia esperar, né? Através do aumento das candidaturas de negros em si, ou como pretende fazer pela força o próprio Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022. Mas uma coisa que chamou a atenção
é que esse ano apareceram mais as chamadas candidaturas coletivas, que é uma demagogia assim rasteira até não poder mais. Como é que é isso daí? Uma pessoa, vamos supor eu, né, saio candidato, Juliano Lopes. Mas na verdade não sou eu, é um coletivo. Então são 40, 50, 10, 5 pessoas no mandato coletivo. Se você for um pouquinho mais radical, você pode chamar de mandata, para incluir homens e mulheres nesse mandato coletivo aí. Apesar de toda farofada, que é uma farofada isso daí, não vai alterar a relação de força, não altera a situação do negro na sociedade. O máximo que você consegue fazer com isso é uma demagogia para alguns setores universitários da classe média. Mas, enfim, tivemos pessoas que foram eleitas na mandata coletivo. Na mandata coletiva, teve Mandato gente... é coletivo. Mandato é coletivo, teve gente que foi eleita, que é o caso do... Bom, você não quer falar, Isadora? É o... Eu não. Tá aqui, ó. É o caso como é que é? São 5 pessoas aqui. Deixa eu abrir aqui. A matéria está lá no... Eu sempre abro o portal Galé 10, né, que eu pego o suprassumo dessa política identitária. Então aparece lá Elane Mineiro, Alex Barcelos, Débora Dias, Júlio César, Eric Ovelha e Samara Sóstenes. É a chapa do Quilombo Periférico, que foi eleita no domingo do primeiro turno para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com 22.742 votos. Afora a questão da fraude nas eleições, o que me chama a atenção para uma chapa desse porte ter sido eleita, dá para dar uma pequena desconfiança a respeito do que está acontecendo. Afora isso daí, eles, né, se propõem a fazer uma espécie de... algo que os direitistas populistas antigos faziam, que era assim, não, meu mandato, o povo poderá aqui entrar no meu gabinete, quem manda aqui é a população que vai participar com discussões, etc. Então, reviveram isso daí, remodelaram, inventaram e deram um termo bonito, que é o mandato coletivo, para poder dizer que, com isso, né, com essa eleição, né, dessa pessoa, mas que são mais pessoas que vão integrar o gabinete, como se não tivesse mais pessoas em um gabinete. Finalmente, como um político é eleito, ele nomeia cargos de confiança. Pode-se dizer que qualquer político tem a mandata coletiva, porque, finalmente, ele coloca quem quiser no gabinete dele. Não deixa de ser um mandato coletivo. Nesse sentido, já é besta a palavra. Mas, enfim, que é o que me chamou a atenção, né? Uma aspas aqui, que eu não sei bem quem que é, já que é coletivo, diz assim: isso não é um projeto só de São Paulo, isso é um projeto de nação de um povo. Quer dizer, a eleição de uma pessoa na Assembleia Legislativa de São Paulo é um projeto de nação de um povo. Não sei como, nem ninguém explica. É muito importante que as pessoas entendam que quando a gente fala em aquilombaço, porque eles falam que é como se fosse um quilombo eleito. São todos negros que, atrás de uma pessoa que foi eleita, eles estão aquilombando, vão transformar um gabinete, e dá até uma certa vergonha falar essas coisas, mas vão transformar o gabinete do cara que foi eleito em um quilombo, que também Coitado dos quilombos. é uma ofensa aos próprios quilombos. Exato. Eu acho que, pelo que eles estão passando, não mereceriam ouvir isso daqui. Que é o negócio de se aquilombar, que é uma coisa identitária antiga também, que é assim, como se o resgate das tradições africanas, elas por si só promovessem a Revolução Negra. Quer dizer, você resgatar a cultura, a religião, práticas tradicionais africanas, isso daí, por si só, altera a situação de poder, né, a situação social do negro na sociedade capitalista, que é falso também, não altera nada. Inclusive, experiências já foram feitas por outras pessoas, até mais sérias, nesse sentido aí. Mas continua assim: para abrir esse gabinete para as pessoas saberem como funciona. Bom, o gabinete como funciona, na verdade, não tem muita gente interessada em saber, porque isso daí é uma baixaria, né? Finalmente foram os gabinetes maravilhosos aí que deram um golpe de Estado, impeachmentaram Dilma Rousseff em 2018, aliás, 2016, e finalmente são esses gabinetes aí que são responsáveis pelas maiores atrocidades contra a população. Aí vem aqui outras aspas dizendo o seguinte: esse é um mandato que tem cor,
ancestralidade e raiz, que é uma mistura total de propósitos, mistura completa de cultura, uma tentativa de resgate cultural e, finalmente, com isso você faz uma demagogia com algum setor da população e com a própria a população negra, porque sequer consegue entender o que está acontecendo pelo que eles estão falando aqui. Mas eles apresentam todo isso daí como se fosse um projeto ultra-revolucionário. Você elege uma pessoa para a Assembleia, a gloriosa Assembleia Legislativa de São Paulo, que cá entre nós é uma câmara de nazistas e fascistas aí, a alma, claro, existe uma esquerda lá, mas é que é para compor o cenário, né? Que faz aquele discurso fervoroso. Somos contra. Aí não, perdeu. 50-5 a votação. A esquerda perdeu de novo. Ok, palmas. Vou fazer a moção de repúdio agora. Rejeitada a moção de repúdio. Ok? Show de bola. Nós somos aqui a bancada que vai fazer acontecer. Maravilhoso. Mas o projeto que foi aprovado da direita e quem vai sancionar tudo que é aprovado na nobre vereança aqui de São Paulo tem que passar pelas mãos do digníssimo, maravilhoso e agora reeleito Bruno Covas, que é um cidadão, assim, eu diria que ele finalmente é uma pessoa muito atenta, muito preocupada com o que está sendo discutido por esse tipo de atuação nem dá para dizer do movimento negro, porque não, isso aqui nem é o movimento negro, né? São algumas pessoas aí que integraram aí essa chapa. E eu gostaria de comentar, né, que você vê o caráter identitário dessa política, é que eles colocam aí, né, que no... Cadê? Sumiu. No final, eles dizem, né, que São Paulo é a cidade mais racista do país, onde se constroem praças, ruas e monumentos dos brancos racistas. É aquela campanha, né? O que é falso também, isso aí. Não, eu acho que... Não é essa imagem, não, produção. Essa daí é da outra pauta. Que eles colocam, né, que é aquela história, né, de derrubar a estátua, trocar o nome aí, das ruas e tal, como se isso fosse suficiente, né? Como se o problema de São Paulo ser racista não é a política genocida contra os negros, a polícia militar de Dória, que é totalmente violenta contra os negros. Não, o problema não é isso. O problema é que São Paulo é uma cidade racista porque tem praças aí com nome de gente branca. Aí você vê que é uma política totalmente sem um programa, não trata-se de centralismo democrático, né? Porque o pessoal acha que fica... um jeito de confundir as pessoas, como você faz de fato uma política coletiva. A gente tem como exemplo uma política coletiva que o partido faz, né, o PCO. Antes dos 2 turnos das eleições, o partido fez uma conferência nacional com todos os militantes, discutiu uma política única e tal. Isso, de fato, é uma política coletiva, que você faz aí com a sua militância. Essa questão aí de mandatos coletivos é pura demagogia. Porque, no final, você não tem não trata-se aí de fato de centralismo democrático, uma coisa que, de fato, vai representar o povo e tem uma força mesmo coletiva, porque os caras vão lá lutar com os grandes tubarões, né, do capitalismo, como o Juliano colocou, né, fazer o maior discurso para, no final, ser derrotado, porque a direita, São Paulo aí é dominada governada pelos bancos, pelas grandes empresas, e aí, no final, a esquerda fica, não, mas nós estamos ganhando, porque agora temos 5 pessoas aí representando o quilombo, né? Não tem sentido. Aqui, ainda tem mais aspas aqui. Ó. Na situação econômica e política deste país e cidade, se faz necessário um mandato igual ao quilombo periférico. Não sei por que se faz necessário um mandato desse daí. Que represente as margens, periferias, vielas, quebradas, favelas, com seus corpos que constroem lastros nas ruas, pisando no barro e estando próximo ao povo. Isso aqui, cara, é de uma demagogia assim, antiga. Até o Danilo Pássaro, é o que ele mais falou aqui, não estou na quebrada. As eleições, inclusive, a quantidade de gente que era da quebrada, das periferias, que pisava no barro, que comia pastel, que trocava antena, que tinha um cachorro caramelo, que não pagava conta, que estava com o botijão atrasado. A quantidade de gente que aproveitou o negócio
de alguma maneira, né, ou consciente ou inconscientemente, para falar que era da periferia e através disso daí conseguir alguns votos, não está no gibi. E aí é um problema de método do que você se propõe a fazer, né? É lógico, se você quer tentar aprovar um projeto de lei que ajude o negro em alguma medida, no parlamento tal como a gente conhece, se seu sonho é esse daí, bom, eles estão no caminho certo. Se vai dar certo, eu não sei. Tem a experiência do Abdias do Nascimento, que nem era, até falava menos besteira que eles, mas também sofreu lá no Congresso Nacional e nem por isso passou nada. Dentre outros parlamentares negros que tinham alguma proposta democrática com relação à situação do negro e que tentaram fazer alguma coisa na Assembleia Legislativa ou Câmara, ou mesmo no Congresso Nacional, que também foram totalmente estrangulados. E chama a atenção a questão do golpe de Estado, da direita fascista, né? A gente acabou de ver aí linchamentos, né? Gente sendo arrastada na rua por segurança, os angolanos que foram linchados lá no sul do país, o próprio João Alberto, que foi estrangulado pela segurança privada. E chama a atenção isso aqui, né? Inclusive é totalmente descolado da realidade. Eles falam que estão na periferia, não sei o quê, mas não tem nada a ver isso aqui. Se você tem alguma proposta séria com relação à situação do negro, deveria, por exemplo, já de cara denunciar a direita racista, os fascistas, a polícia militar, o fora Bolsonaro, denunciar os colegas, né, que foram eleitos aí, que estão todos juntos na campanha, estiveram juntos na campanha golpista, etc. e tal, e não sair com esse discurso super batido e demagógico. E aí sim, eu tenho certeza que a periferia, a população pobre já não aguenta mais essa conversa besta de que estamos pisando no barro, para poder alterar a situação do povo. A gente pensa o oposto, quer dizer, aí já a crítica aqui é porque eles também não se propõem de fato a mudar a situação do negro na vida real, porque se você quer alterar a situação do povo negro, esse mesmo que é enforcado em mercado particular, esse mesmo que tem um herói do futebol e esse herói é tratado que nem lixo, você tem que organizar a população negra, mobilizar, ter uma imprensa, ter um cartaz, um jornal, né? Um boletim, um coletivo, se propor fazer esse esforço aí, tendo em vista, né, que a experiência já no parlamento, etc., com o próprio regime, não funcionou. E chama a atenção também que não chama atenção, mas é normal que venha até do próprio PSOL, né? O PSOL está sendo eleito aí como o substituto do PT. O PT tinha lá os seus políticos que falavam isso daqui, mas o PSOL é mais bem acabado, né? Já vem com mandatas coletivas. Aqui também no segundo turno ninguém ouviu falar do Bolsonaro. Bolsonaro aqui em São Paulo pelo Guilherme Boulos está tudo lindo. Pode ficar o Bolsonaro. O Bruno Covas também é um amigão de campanha. Ele até ligou, né, depois da vitória do Covas para parabenizar o Covas, né? Nem parece que eles estavam numa luta aí contra o fascismo, bem contra o mal, né? Virou tudo amigo. E aí, por fim, essa última aspas aqui, vocês vejam que não tem política nenhuma nas declarações, né? São só aquelas declarações que você faz em sarau de poesia. Aí vem no final. A gente vai escrever outra história com territorialidade. Não sei o que quer dizer isso. O que quer dizer? Vai mudar a sede da Assembleia Legislativa para Guaianazes? Ancestralidade. Esse aqui não vou nem fazer piada, porque é capaz que eu sofra algum tipo de processo. E feita pelo povo, para reparação histórica na cidade mais racista. Não tem nada, né? Tem nada, como a própria companheira Isadora colocou. Uma coisa, camaradas, eu acho que é uma confusão muito grande. Uma coisa é você estudar e defender as práticas tradicionais. Por exemplo, se eles querem defender a cultura africana, precisaria ter uma grande mobilização, por exemplo, pela legalização dos terreiros de Umbanda e Candomblé, que não tem nenhum legalizado no país, como já vieram falar aqui no Tição. As igrejas evangélicas tomaram conta. Se é assim, todo terreiro de Candomblé teria que ter direito, né, a profissão de fé, etc. e tal. Ao mesmo tempo, há uma gigantesca confusão de que você, por exemplo, eu vi até companheiros relativamente até próximos do partido mudando o nome,
para nomes africanos. Eu acho que vale a pena, lógico, você visitar a África, conhecer o país de perto, etc. e tal. Mas tão somente para você adquirir um conhecimento daquilo que está acontecendo lá e, a partir disso, você desenvolver um programa de luta para o que está acontecendo aqui. É meio maluco essa tentativa de misturar tudo, né? A religião africana, muito embora tenha várias delas que possuem a sua formatação de maneira totalmente diferente, né? Se não oposta à religião católica, mas isso é um critério religioso, né? Não dá para você importar isso daí para a política, seria um negócio totalmente maluco, que é o que eles fazem. E que também revela uma despreocupação e até uma certa preguiça desse movimento negro, dessas pessoas que se dizem do movimento negro, com relação à mobilização, né? Que o problema está aí, tanto na questão da anulação do impeachment, da soltura contra a prisão do Lula, depois por sua soltura, e o fora Bolsonaro, tudo isso daí depende, né, da mobilização popular, não do candidato à vereança no município X, que vai ele, né, não sei por que motivo, como que vai fazer isso daí, revolucionar e mudar tudo do que a gente conhece da política nacional. E falando das eleições, Juliana, eu gostaria de destacar um caso de Bauru. Bauru elegeu a... Olha só a matéria. Bauru elege sua primeira prefeita jovem, negra e conservadora. Porque, de fato, ela é jovem, mas é representante do Partido Patriota. E aí o que me chamou a atenção sobre a candidatura dela é que ela começou a sofrer ataques racistas nas redes, o pessoal criticando, né, que uma negra ia aí governar a cidade e tal. E aí ela foi denunciar para a polícia. Claro, ela até, de fato, se coloca aí como uma pessoa conservadora, que defende os direitos da família e tal. E aí ela mesma falou que ela, numa publicação, fez um comentário racista com um fake dela para estimular outros comentários racistas, e agora eles estão procurando todo mundo para processar, e inclusive a primeira pessoa que eles identificaram aí que teriam feito um comentário racista... É o fake dela? Não, é um negro que teria feito ataque racista contra ela. E aí, novamente, ela foi para a polícia, está fazendo um boletim de ocorrência e tal. E aí eu prestei atenção nesse caso porque eu estive recentemente em Bauru e conversando lá com o pessoal, eles comentaram que em Bauru eles receberam a visita aí de policiais aqui de São Paulo, do BOPE, que eles estavam indo nos bairros periféricos lá, a população estava denunciando que todos os dias a polícia estava indo tocando terror, dando duro aí nos trabalhadores, o pessoal dos bairros estava morrendo de medo. E aí você vê, tudo bem, uma negra, né? Mas o que ela faz? Recorre para a polícia militar para intensificar ainda a repressão contra a própria população negra, porque o primeiro identificado aí foi um negro que vai ser processado, enfim, toda essa luta aí contra o racismo. Né? Não, esse negócio de negro de direita aí, meu Deus do céu, não dá mais, né? E a direita, muito malandra, porque aconteceu? Como tudo que importa agora são os números, né? Que importa agora você ter um negro em algum lugar. Antigamente era assim também. Eu não sou racista porque meu primo é negro. Bom, tá aí, a direita também. Eu não sou racista porque tem um candidato negro. É assim mesmo que eles... Você vê que negócio não muda. Aí vem os mandatas negras aqui falar que... Não, agora sim, vamos pisar o pé no barro. Vamos fazer carretos e pegar a enxada e vamos dormir na rua porque nós somos aqui da periferia. É o mandato da extraterritorialidade. Eu não... E vai passando assim com uma maior... Ninguém falar nada porque... Não é que a gente tem lugar de fala, porque se fôssemos brancos aqui também iríamos ser processados, mas que é um negócio totalmente escandaloso e feito até para desmobilizar qualquer pessoa, porque cá entre nós, isso aqui desanima qualquer um. A pessoa bem interessada em fazer alguma coisa, em política, em mobilizar, organizar algum debate, organizar um coletivo, mesmo um partido, dá de cara com essa esquerda aqui, desiste. E também, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte... uma pessoa do PSOL, né? Do PSOL, mas parece que o partido fica em segundo plano. Não tem muito a ver com o mandato aquilombasse aí que foi apresentado. E eu chamaria mais uma vez a atenção do seguinte: se é uma candidatura negra do PSOL,
uma candidatura negra do PSOL não deve, né, nem deve ser levada em confiança se ela não tocou no assunto da Marielle Franco, que foi executada no Rio de Janeiro, e na questão da repressão policial. Se não conseguiram nem tocar nesse assunto aí, infelizmente, atrapalha mais do que a candidata negra, a eleita negra da direita do Bauru, do que essa esquerda aqui atrapalha muito mais do que a eleita negra de Bauru. Porque lá você já sabe que é avacalhado, né? Ela fez lá o perfil dela, né, para poder aumentar, comerciar a publicidade, e esses aqui não. Esses aqui vêm com a periferia, com pisar o pé no barro. Eu sou de Brasília, né, tem um candidato famoso lá, Roriz. Se vocês pesquisarem as campanhas do famoso Joaquim Roriz, governador do Distrito Federal, é igualzinho isso aqui. Ele também, ele lá de chinelinho na Samambaia. O Bolsonaro, ele mesmo não faz Vai demagogia lá. que ele usa chinelo. Também sou do povo, é isso, são as periferias. Terão voz aqui, né? O outro que era desse daí era Danilo Pássaro, que também não está voando tanto, porque não foi eleito, mas enfim. Tá aí a demagogia. Eleição, quando acaba, é bom por isso também, né? Que você, putz, ufa, quanta demagogia a pessoa tem que ouvir, cara. E o povo... a gente tava falando, né? Ia ser um show de horrores. E foi, de né? fato. Finalmente foi, saiu o Major. Como é que é? Major de Salvador, é Major Denise? Denise. Major Denise. Foi tanto que a gente fica até... Saiu. Tem o Ibis lá do PT pessoal. teve a paixão de lançar uma Major lá em Salvador, para ver se desanima todo mundo mesmo, né? Eu revelo o que está acontecendo com o partido. Mas, enfim, bola para frente, 19h55, o que mais que nós temos? Se for mais notícia ruim... Tenho uma denúncia uma ocupação do MTST que foi invadida aí pelos fascistas, começando para a parte de baixo da pauta. E o que eu achei também interessante é o seguinte, né? Chegaram aí uns capangas armados, ameaçando... Esse cara é grande, hein? Eu vi a foto sim, lá. acho que tem aí, ó. Armados, ameaçando aí a ocupação que fica na Pamplona, nos Jardins, aqui perto da Avenida Paulista. E chegaram, ameaçaram todo mundo. Tem até... Pode deixar a foto aí, produção. Eu vou destacar a frase de um dos responsáveis lá pela ocupação, que ele perguntou assim, se eles tinham algum documento de identificação. Aí um deles sacaram uma pistola e falaram, esse é meu cartão de identificação. Então eles chegaram com arma, ameaçando todo mundo, aí chamaram a polícia. Aí a polícia chegou, conversou com os grandões, aí foram embora, saíram, mas depois voltaram. E até conversaram com a polícia, foi uma situação assim, amigável. A polícia não fez aí nenhuma ação contra os capangas. E estou sem microfone. E aí eles foram fazer um boletim de ocorrência, foram humilhados lá na delegacia, porque não estavam relatando todos os fatos, inclusive no boletim de ocorrência não queriam colocar que os caras estavam armados. E aí depois um dos capangas falou aí que eles estavam representando uma construtora. E aí, sabe o que eu achei engraçado, Juliano? Porque, para quem não sabe, o Movimento Trabalhadores Sem Teto é aquele movimento que o Boulos falou que era líder, né? E que falou que estava fazendo aí ataque contra o fascismo. Só que o Boulos mesmo não fez nenhuma declaração até agora. Não tem, assim, simplesmente nenhuma denúncia dessa ação. E aí você vê que, de fato, não significa aí a candidatura do Boulos nunca significou de verdade uma campanha uma luta contra o fascismo. Teve elementos aí da esquerda que até falaram, né, que o Boulos perdeu, mas saiu vitorioso das eleições, porque isso daí ajudava o avanço da esquerda. Só que aí acaba as eleições e o pessoal aí do movimento prontamente ameaçado aí pela uma milícia fascista, isso daí. Exatamente. E aí, engraçado que, só também uma outra informação, essa avenida Pamplona, essa rua Pamplona aí, é uma das ruas que o Boulos estava fazendo campanha aí com os moradores, que ele não era um invasor de casas, nem nada. Então, você vê, né? Para o cara fazer campanha, rapidamente ele estava aí dando as caras. Agora que o próprio movimento, que
dizem que ele é a liderança, né, e tal, você não vi nenhuma declaração. Exatamente. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é isso, que é muito mandatos coletivos, muita ancestralidade, muito amor, né, como foi a campanha do Boulos aqui em São Paulo, mas acabou a eleição, justamente o que seria a base aí, né, do que eleitoral do Guilherme Boulos, o pessoal do Sem Teto, sofre uma verdadeira invasão, né, uma ameaça fascista, né, até pelo tipo físico aí, é uma típica milícia fascista, né, e se eles estão armados ou são eles mesmos policiais, e devem ser, porque ninguém foi preso. Como ninguém foi preso, deduzo que boa parte deles, ou se não a maioria, é policial. Ou de segurança privada, né, a mando aí do que seria dono do imóvel, né? E aí você se propõe a enfrentar esses caras com o quê? Com mandato coletivo? Com Gabinete do Amor? Gabinete do Amor? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse grande enfrentamento com esses trubuzus aí armados que geram de uma maneira totalmente, né, fascista, expulsar moradores de prédio em São Paulo? Como é que você vai enfrentar eles? Com muitas flores, muito amor, muito carinho, muita compreensão, com muita demagogia, ou você precisa organizar a população para lutar por seus direitos, né? Eu não sei se já o som está bom. O som está bom. Já estamos aqui normal. Qualquer coisa vocês falem no chat se voltou ou não o som. Bom, o que mais que a gente tem para hoje? Tem aqui o... Eu queria comentar aquela coluna, a elite do movimento negro está à venda, até porque tem a questão, né, a gente começou a discutir sobre o comitê exterior, que seria esse comitê que investigaria aí as mortes causadas a morte causada pelo segurança, né, do Carrefour. E o movimento negro, né, os negros, de fato, estão aí muitos protestando, no mesmo sentido que a gente colocou, né, que seria aí uma pura demagogia com o movimento negro, com a situação. E aí eu achei muito essa matéria com o título A Elite do Movimento Negro está à venda, vai muito sentido coisas que nós debatemos aí, né? E, inclusive, ele coloca aí o caráter das pessoas que participam desse conselho. E eu achei engraçado que ele destaca aí que um dos membros do comitê escreveu um livro que chama Empresa Antirracista. Como CEOs e altas lideranças estão agindo para incluir negros e negras nas grandes corporações. É aquela coisa, né, de reformar o capitalismo, transformar essas empresas imperialistas, esses monopólios, que têm como base a exploração dos negros, mas transformá-los aí em monopólios negros, né, com representantes negros e tal. E destaca aí que, de fato, esse comitê só está a serviço de limpar a barra do Carrefour. Então, se estão aí emprestando a imagem do negro para falar, não, eles estão preocupados, vão agora monitorar as ações dos seus seguranças e tal. E, na verdade, só para deixar melhor mesmo a situação para as empresas que não vão fazer nada, vão continuar. Inclusive, é engraçado que estava uma página de humor até fez uma brincadeira que o CEO aí do Carrefour falou que eles têm orgulho de 57% dos funcionários deles são negros. Aí o pessoal fez uma brincadeirinha que os escravocratas antigamente eles também teriam muito orgulho, porque 100% dos funcionários deles eram negros. Porque, de fato, eles empregam aí muito negros, porque pela condição econômica, a condição do negro nessa sociedade capitalista é de total exploração, né?
Então, aí, dado os baixos salários que os funcionários dessas grandes empresas têm, de fato mesmo, é coerente mesmo que a maioria seja negra. E aí esse comitê vem para completar aí, de fato, vem para ajudar aí essas empresas manterem essa política totalmente demagógica em relação aos negros. Não, com certeza. Essa tentativa de, como chama, de absorção, né? Os patrões, né, que até ontem estavam amarrando os negros aqui com corda no pescoço para cortar os canaviais aqui do interior de São Paulo, agora eles, não, nós somos aqui super democráticos, inclusive temos um comitê de negros, depois de matar um lá, de uma maneira totalmente brutal. Isso por um lado. Por outro lado é o seguinte, o funcionário do Carrefour, eu nem sei quem é que sobrevive lá dentro. Eu acho que até que tem uma rotatividade tão grande que não deve ser mais de anos aí. Pelo menos o Carrefour que é lá perto de casa, caixa lá, assim, a novidade do mês, entendeu? Caixa novo. Porque ninguém mantém um contrato de trabalho, um regime de exploração total, né? E como é um regime de semi-escravidão, esses funcionários desses grandes mercados, eles são todos também, não é privilégio só do Carrefour, né? Tem vários mercados também aí que mantém a sua relação de trabalho com o funcionário totalmente como se escravo fosse. Vários casos é o seguinte, chega para nós aqui, o cara se sindicaliza quando existe sindicato. Ele se sindicaliza e é demitido no dia seguinte. Esses funcionários, fora os sindicatos de estabelecimento comercial, esses daí, meu amigo, são controlados diretamente pelo patrão. Se não tiver o cara do Carrefour lá dentro do sindicato, para impedir que haja um verdadeiro motim, né? Pensem vocês o que não achou o funcionário, um caixa do Carrefour, diante do que aconteceu lá com o João Alberto. Claro, ele ter olhado e falou assim, bom, o próximo sou eu, ou vou ser demitido, eu me pego num cacete aqui, me acusam de roubo, como acontece bastante com funcionário de empresas assim, o cara é acusado de roubo, se não for ele, ele tem que pagar o que sumiu do caixa, etc, etc, etc. É uma das profissões, inclusive, mais perto da escravidão que você pode encontrar. Se você pegar um bancário, até mesmo um cara dos Correios, ele tem uma proteção social e trabalhista até maior do que esse pessoal do comércio. E desses grandes comércios, Leroy Merlin, Carrefour, grandes redes de mercado, nossa senhora, é uma escravidão. E eu nem sei se vocês já notaram, mas o pessoal mal fala direito dentro do mercado. Ele só comenta com você aquilo essencial ao funcionamento do estabelecimento. Qualquer outro assunto ali, até com a quantidade de câmeras que tem no mercado, nossa senhora, o cara vai para a rua na hora. Então, essas medidas aí cosméticas, né? Mais negros no Carrefour. Nossa, vamos ter um comitê agora com negros para poder discutir as políticas raciais. Só falta agora, né? Já temos negros do mandato coletivo na Assembleia Legislativa, agora vamos ter o Carrefour com as políticas mais progressistas no quesito racial. Não falta mais nada, né? E o cinismo desse povo me chama a atenção, porque essas empresas elas patrocinam todas as desgraças em vários países aí ao longo da história delas. Golpe de Estado, e o Itaú. O Itaú também. Você vai na fila do caixa do Itaú, tem lá, aparecem uns negros bonitos, rapaz, com cabelo tudo cacheado, fazendo comercial do PIC, de empréstimo. O Itaú assinou embaixo aqui a ditadura aqui, falando se puder matar mais, mata. E agora todo mundo vem com o espírito mais positivo e democrático do mundo. Né? Aí, espírito antirracista. E vez outra falha, né? Um segurança vai lá e trucida alguém, um outro pega um fio de cobre lá, tira a roupa do menino lá e desce a chicotada no rapaz. Vez outra escapa, assim. Nossa, tem vários. Agora, com esse caso, surgiu uns novos aí, novas denúncias, né, de violência que negros sofreram dentro dos mercados, da rede Carrefour, e é isso mesmo, é um sistema, né? E o pessoal quer tratar como se fosse exato, foi uma ocasião aí, acontece sempre, às vezes, um segurança um pouco mais racista e tal, que não passou num curso de antirracismo e tal, ele pega e faz uma dessa. Como se não fosse uma política já, um sistema, né, colocado já. Tanto que muitos negros
denunciam aí que a coisa mais comum que existe é um negro entrar num supermercado, numa loja e ser perseguido, né? Ficar com segurança particular, porque essa é a política dos mercados. Entrou um negro, você segue porque ele vai roubar. E se você desconfiar, você pode levar ele aqui naquela salinha que já está reservada para isso, para meter o cacete no cara. É. E falando de segurança, tem que ter uma denúncia gravíssima, tem que falar aqui, porque amanhã ou depois ninguém sabe. Mas, enfim, estávamos voltando para casa, eu e mais 2 companheiros de partida de um carro nosso aqui, que está adesivado até hoje, né? Adesivo do PCO 29. É muito bonito, por sinal, tanto o carro quanto o adesivo. E aí, aqui tem umas viaturas meio escandalosas aqui em São Paulo, né? Como elas aparecem, parece uma árvore de Natal. Você fica assim, fica naquela assim, bom, algo vai acontecer. Mas enfim, é um bairro mais ou menos de classe média, né? Então eles se controlam um pouco mais, mas não tanto assim. A viatura emparelhou com o nosso carro e eu estava no banco de passageiros, né? Já escolado, né? O irmãozinho aqui e tal. Eu ficar olhando para frente, que se olhar para a direita é o passaporte para o inferno, né? Fiquei olhando para frente. Aí eles diminuíram a velocidade e foram um pouquinho para trás do carro, ficaram meio que no ponto cego. Eu falei, gente, esses caras estão aprontando alguma coisa. E eu falava pro camarada que estava dirigindo, falava assim, ó, vamos manter a velocidade, vamos ter que despistar os caras, não sei como, etc e tal. Aí eu fiquei pensando comigo, não, eles estão ali atrás vendo o adesivo e a placa do carro, com certeza. Para ver se tem algum problema com o carro, senão eles vão mandar encostar. Pelo tempo que eles estavam acompanhando a gente, a minha vasta experiência com órgãos de repressão, eu falei, esses caras vão parar a gente. Aí, como o carro estava tudo ok, né? Ainda bem, por sorte. O carro estava tudo ok, eles foram para a faixa, sem ser do lado da outra, a terceira faixa. E cruzaram pela direita lá. Aí, à medida que eles foram cruzando, o soldado que estava no banco de trás, ele simplesmente esticou o braço esquerdo para o lado de fora do vidro do carro e fez a saudação nazista olhando para a gente, assim. Eu falei, puta que pariu, cara. Aí tinha uma companheira no banco de trás e falou, é isso que ele está fazendo mesmo? Eu falei, é isso mesmo, vamos embora, que o cara está fazendo a saudação nazista. Esse daí, Juliana, ele faltou do dia do curso de consciência humana da polícia, que falando assim que você não pode ser um nazista, você não pode aí, na hora que você vê um carro com um negro, né, fazer uma saudação nazista para ele. Para nossa sorte, a gente estava aqui nesse bairro. Se fosse lá para outros cantos aí, uma hora dessa, né, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido. Mas, enfim, um fato da vida real. Eu estava comentando isso daí para passar para o nosso próximo soldado da saudação nazista, o senhor Sérgio Camargo, que, trocando em miúdos, é igual esse soldado dessa viatura aí. Ele aprontou mais uma, né? Sérgio Camargo, ele é daqueles caras que ele está aproveitando a oportunidade. Certo ele não está errado, não. Aproveitou a oportunidade de ser nomeado para a Fundação Palmares para acabar com a Fundação Palmares. E aí, depois de ter mudado a biografia de líderes negros brasileiros, de ter mudado todo o perfil da Fundação Palmares no seu site, a última dele, se eu não estiver enganado, foi essa daí que ele retirou uma série de nomes de personalidades negras do site da Fundação Palmares. Zezé Mota, sambistas, pessoas da cultura, etc. e tal, foram retirados aí do site da Fundação Palmares porque ele simplesmente quis decidir da cabeça dele e resolveu tirar mais gente aí, né? Ou seja, tirar outros nomes de pessoas importantes aí, personalidades da cultura, da arte, importantes aí para o povo negro brasileiro. Vou ler a lista, pode ser? Pode ler a lista, é importante. Eu também um comentário que eu gostaria de fazer sobre esse caso, porque dá para a gente fazer aí uma discussão da questão a esquerda moralista, ela fica falando, né, que você tem que excluir as coisas, apagar, não sei o quê. Só porque, para muitos, se você fica nessa coisa moral, né, de fato, você faz o que você quer, você decide. Ele decidiu que ele ia tirar Adria Santos, Alaide Costa, Benedita da Silva, Conceição Evaristo, Elza Soares, Emanuel de Araújo, Gilberto Gil, Givânia Maria da Silva, Janete Rocha Petá, Janete dos Santos Arcani,
Joaquim Carvalho Cruz, Jurema da Silva, Léa Lucas Garcia de Aguiar, Leci Brandão, Luiz Linda Valois, Marina Silva, Martim da Vila, Milton Nascimento, Paulo Paim, Petrolinha Beatriz Gonçalves e Silva, Sandra de Sá, Servílio de Oliveira, Sueli Carneiro, Terezinha Guilhermina, Vanderlei Cordeiro de Lima, Vovô do Ilê e Zezé Mota. Tem muita gente ligada ao próprio PT, né? Que foi um dos articuladores aí, da própria criação da Fundação Palmares. Mas, enfim, tá, aí está a lista dos banidos aí por Sérgio Camargo. E vejam vocês, né? Eles falam tanto que a esquerda que é o comunismo, a ditadura, né? O cara está lá na Fundação Palmares, a cabeça dele resolveu tirar todos os nomes de gente que faz parte da história cultural do negro brasileiro, importante para o desenvolvimento de uma série de áreas do conhecimento, e aí ele foi lá e tirou o nome de todo mundo porque ele acha, né, não bate com a opinião política dele. O que ele está fazendo na fundação, inclusive, ele deveria servir de fundamento, né, para a gente chamar novas manifestações aí pela saída desse Sérgio Camargo e pelo fora Bolsonaro. Não tem jeito. O Sérgio Camargo é o Bolsonaro negro. Ele é o... Tem até aquela história do Pai João, mas esse cara aqui é um cara bem mais venal, bem mais malandro, né? Malandro e abusado até, né? Ele é um bolsonarista mais old school até. Ele provoca, ele tem as suas tiradas no Twitter dele, xinga todo mundo, ameaçou a gente de processo, nem sei se está processando já, mas ameaçou a gente aqui do PCO de processo, enfim, está pedindo de fato para que seja chamado, é um convite até que eu já faço de público, de organizar a manifestação na Fundação Palmares, lá em Brasília, para destituir Sérgio Camargo de suas funções. Não é difícil, porque finalmente é pequena a fundação, basta chegar lá e tirar ele de lá, porque não representa o interesse do povo negro. Ele está lá representando justamente esse soldado que passou por nós e fez o sinal sinal nazista da viatura da Polícia Militar aqui de São Paulo. Me chamou a atenção outra coisa também. Tem a composição racial da Polícia Militar, né? Aqui eles têm uns negrões que, inclusive, falam gírias da periferia, né? Que é para poder atuar na periferia. Já mais para cá, ou mais para o centro, tem um pessoal que é mais claro, até um pouco menos truculento, né? Mas isso daí fica para depois. Isso aqui é só para um destaque para quem acha que a Polícia Militar é um órgão que precisa ser reformulado, etc. Tal como Sérgio Camargo precisa sair da Fundação Palmares, a Polícia Militar precisa simplesmente acabar, né? Ser dissolvida pela população organizada. Temos imagens aí da bateria? Estou mandando agora. Bateria Zumbi dos Palmares agora é a versão exportação, minha gente. Vocês que estiveram conosco na Paulista, na República, e na Paulista, e na República, e na Paulista, na República, na Paulista, várias vezes ao longo desse ano, desse longínquo ano, com a nossa bateria Zumbi dos Palmares, que animou uma série de atividades, inclusive as manifestações das organizadas no MASP. A bateria agora está também em Brasília. Produção, se a foto estiver aí rapidamente. Está chegando, produção. Eu que mandei, lembrei. Agorinha que você falou de fazer a manifestação lá na a bateria Fundação, Zumbi e eu dos pensei Palmares. que a gente pode, de fato, organizar com A gente pode inaugurar a bateria lá na frente da sede da Fundação Palmares, com a manifestação pelo Fora Sérgio Camargo. E a bateria ela serve para agrupar o pessoal, todo mundo quer fazer aquela fusaca, tá aí, ó. A bateria estilizada já, aí, com toda a nossa arte, né? Ali um capoeirista. Tá lá os tambores todos com as nossas artes. Muito bonito. Agora está em Brasília. Estamos agora com 2 baterias, né? A ideia é fazer uma bateria nacional, né? Zumbi dos Palmares, para poder agitar, inflamar aí, tocar o terror, literalmente, nas manifestações da população. Tá aí uma boa ideia. Ficou bonitão, hein? Inaugurar a bateria aí Fundação. na Fundação Palmares. Mostrar a força do Zumbi Palmares. Não é à toa que a nossa bateria... Exatamente. E aí, Isadora, você não quer dar as boas noites aí? Eu quero, porque teve superchat. Teve. Eu queria só avisar o Super companheiro chique. Ernesto Abdala que o controle de pragas, ele entrou tarde, mas entrou a tempo. Agradecer para que postar só tendo vez, contribuiu com 2
super sticker. Inclusive é do gatinho pretinho, tiçãozinho. Show, gatinho show. O Enéas Abdala Filho também contribuiu com o superchat. Muito obrigada, companheiro. E desejar uma boa noite aqui para o Carlos Adustos, o companheiro Enéas Abdala Filho, Arthur Freitas, Joxil, Renata Diniz, boa noite, companheira, Luiz Faria, Lúcio Souza também está aqui, Scott Ross, Silva Mirro, companheiro Sem Chance, para que postar seu tem do Face, mandou o super stick, muito boa noite. Quem mais? Lígia Sakai também está aqui. E Estúdio M5. Luiz Faria, acho que já falei. Rude Pride. Sou eu. Desta vez eu consigo também. Muito obrigado, companheiros, estarem aqui na nossa audiência. E terminando o programa, compartilhe aí o programa de hoje nas suas redes. Manda para o pessoal, manda para os seus amigos negros, amigos interessados na luta do povo negro, para conhecer o coletivo João Cândido. Exatamente, só para destacar uma última notícia com relação ao sistema repressivo. Tem a matéria de um rapaz que foi preso no Rio de Janeiro, ficou preso ilegalmente por 30 dias, supostamente acusado de ter roubado 2 empresários, né? Ele foi preso e disse o seguinte: no país em que vivemos, alguém preso automaticamente é visto como bandido, mas me deram boas-vindas e me abraçaram. Isso é ele voltando para o trabalho dele, né? Eu os deixei, como é que é? Diz que precisa esquecer muito aqueles momentos, que não consegue mais dormir, e outras declarações aqui que só revelam que esse sistema repressivo não cumpre outro papel que não seja prender gente inocente, né? Povo negro, povo pobre, trabalhador, e dessa maneira aqui, 30 dias de uma maneira totalmente legal, sem ter feito nada. Levanta a suspeita, aí também ninguém fala, mas de quantas pessoas não estão presas dessa mesma forma, né? Tá aí ele. Típico trabalhador. Típico trabalhador. Típico vítima da repressão. E ainda 30 dias foi até pouco, né? A gente sabe de história aí de pessoas que ficam presas anos. Aí vem a conversa fiada do juiz, que soltou ele depois da falta de provas, que falou o seguinte, o juiz, né? Conclui-se que ainda há muitos passos a serem dados ao longo da investigação, sendo essencial a segregação do suspeito para a livre e desembaraçada colheita de provas. Prenderam o cara sem prova. Prenderam ele por uma foto, por uma antiga foto no Facebook. Quer dizer, você, eu, outros negros que estão assistindo o programa aí, muito cuidado com fotos do Facebook. Amanhã depois você pode ser preso sem prova. Eu vou falar para você vai para lá e é difícil, hein? Comunicação, conseguir saída, conseguir escapar disso. Esse cidadão aqui é até um cara com sorte. Outros tantos, eu não sei, se é para chutar, nós estamos com 900 mil presos aí. Gente presa ilegalmente deve ser uns bons 25%. Metade está presa sem ter concluído o Fora os julgamento. 50% de presos aí de caráter provisório. Bom, com essa belíssima atuação do sistema penal, vamos encaminhar para o encerramento aqui do Tição, número 116, convidando os companheiros a fazerem as suas contribuições, superchat, se tornar membro, super sticker, tocar a sineta, curtir o vídeo, compartilhar no Facebook, no Twitter, nas redes sociais que eu não conheço e que vocês conhecem, e outras tantas coisas que vocês podem fazer com a internet. Dar uma boa noite para todo mundo, um bom final de semana. Esse aqui é o Tição 116. Tem até gente aqui no auditório hoje. Bem, é isso. Boa noite. Continue acompanhando aí a CLTV. Terminando aqui, começa o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. E amanhã tem análise internacional, depois tem análise política da semana. Exatamente. Só um detalhezinho sobre a mandata coletiva. Tudo é lindo ser eleito, né? É lindo ser eleito. Só que o Covid veio assim, estava matando 50 mil. Aí daqui a pouco, no dia das eleições, estava matando uma pessoa. Aí no dia seguinte voltou a matar 50 mil. E eles simplesmente ludibriaram a população inteira com relação ao coronavírus. Ninguém sabe o que está acontecendo até hoje. E deixaram o pessoal se contaminar nas eleições, pegar um voto, né? Pisar no chão de barro, fazer uma boa demagogia. É isso, grandes políticos.
Produção, vamos encerrar. É isso aí.